Então, gente, estamos voltando mais uma parte sobre o filme Meu Nome é Rádio. E a gente parou falando sobre a parte em que ele conta para a filha sobre a situação dele de quando era mais novo. Ele, o técnico, né? Sobre a maneira dele de viver diante daquilo que ele não tinha feito, que é um caráter de negatividade. O que ele não fez também torna o que ele é. Nós também somos, né? Nós não fomos. E como era difícil para ele viver com aquilo, e se ele não tinha feito nada, ele precisava fazer alguma coisa. Acho que é um bom momento para também dizer assim, o que a gente está fazendo com esse vídeo? Por que a gente está falando desse filme? Em como isso ajuda? Nesse caso do técnico, respondendo a pergunta, é claro, o compromisso e o cuidado com o rádio era uma maneira dele cuidar de si mesmo. A maneira dele viver o afeto, dele viver o amor, era amando. Ele passou a viver o afeto vivendo o afeto, né? Se importar com o rádio, se comprometer. O compromisso dele com o rádio era um compromisso com ele mesmo. Tá? E vocês estarem aqui é um compromisso com vocês mesmos, é um cuidado com vocês, ao mesmo tempo em que é uma maneira de vocês se orientarem, por assim dizer, de vocês virem buscar alguma coisa, é um cuidado com vocês, é quem vocês se tornam a partir de estarem aqui, a partir disso. Não é uma coisa só que simplesmente eu faça por vocês. Por isso aquela coisa dos 5 passos básicos. São vocês que vão fazer a caminhada. Então eu não posso te dar os passos. Os meus passos são meus. Aquela situação do técnico já passou quando ele era jovem. Né? Ele aprender com erro e fazer diferente é o que ele poderia fazer, porque ele poderia não ter feito nada novamente. Né? Vocês poderiam não ver o vídeo, estarem vendo alguma coisa que não tivesse o intuito de ajudar vocês, ou que estivesse enganando vocês, mas vocês decidiram ver. Vocês estão fazendo isso por vocês mesmos. O rapaz lá do conselho, né, retorna e o técnico entende que aquilo ali é uma manobra do Frank, né, do banqueiro. E vai lá de encontro ao Frank no banco, vai lá falar com ele, olho no olho, coisa que o Frank não fez, né, que está fazendo essas manobras. Apesar que o Frank até fez, ele disse muita coisa, mas não disse o que realmente pensava, né? Ele não falou dos medos dele, né? Ele culpou, né, o rádio, a distração. O técnico foi lá, o Jones foi lá no banco e o Frank basicamente tinha o objetivo de tirar o rádio do colégio, do Hannah, né? E é um mal. Fazer isso é um mal. Nem mesmo o Frank discordaria de que isso seria um mal pro rádio. Ele só não calcula que esse mal vale a pena, de que valha o prejuízo do filho dele, dos outros alunos, né? Lá na frente ele vai falar isso, tá? Isso daí não é uma inferência minha não, ele vai dizer que do rádio. Vai dizer um pouco mais do que ele pensa. Vocês viram, né, o filme, enfim, né? Mas aí eu vou tocar nisso lá na frente. E o Frank usa resultados como justificativa. Isso pode parecer uma coisa muito fácil, muito tranquila, assim, de compreender e pronto e seguir em frente. Mas eu queria dar uma paradinha nisso aí também, pela questão da banalidade do mal.
Ah, tira lá o rádio do RAN e pronto, está resolvido o problema. Você, de certa maneira, assim, essa nova vida do rádio ali, que aflorou, né, floresceu, uma vida que o rádio ficava vagando por aí, sem eira nem beira, as pessoas não se importavam com ele. Ele ganhou uma outra vida, né? Não é uma nova vida, mas aquela é a vida, o caminho que a vida dele tomou. Tirar isso dele, né? Seria muito ruim, né? Você vê o rádio chorando com a mãe porque tinha acabado a temporada. Imagina tirar ele do colégio. Nossa, né? O mal que isso faria para ele. E usar resultado de jogo como justificativa para isso é baixo, né? É muito pouco, né? Porque o Johnny já tinha, entre aspas, né, estatisticamente falando, um futuro, cara. Por ser filho do banqueiro e por ser um excelente atleta. E bonito, né, também. Quer dizer, o cara tinha como recorrer a várias opções. Um bom emprego, recorrer à questão da aparência para, sei lá, ser modelo, atleta em basquete, atleta em futebol, sabe lá mais o que ele também sabia jogar de repente. Quer dizer, tinha várias opções. Não se fala muito ali do estudo, se ele era bom ou ruim, mas também, né, também é uma outra oportunidade. Uma família com uma certa condição, possivelmente ele tem, né, como recorrer também a um estudo melhor, né? Então, as chances dele são muito melhores do que as do rádio, sabe? Então, afastar o rádio por causa das chances do Johnny realmente distorcer totalmente a situação. E usar esses resultados de um jogo, de um esporte, como justificativa para acabar, entre aspas, com a vida de alguém, é banalizar completamente a própria vida em si, a vida como a vida do outro, né? Não a própria de si mesmo, mas essa vida que o rádio estava levando como não importante. Não interessa, não importa, não é o foco. Mas é o foco dele, sabe? Dele como indivíduo, egocêntrico, é claro. O foco dele, ele é egocêntrico, o foco dele é ele mesmo. Não é nem o filho. É o filho para ele, é o filho como ele quer. Por isso também ele não vai atrás do filho, ele quer controlar, comandar o filho, né? E eu queria reforçar aqui isso, sabe? Quando a gente não existe mal necessário. Mal necessário. Mal é mal. Sabe? Você pode ter o mal inevitável, porque talvez se você não consegue evitar, mas necessário como aquele que você faz, você simplesmente é mal. O mal, esse é o mal. Ser mal é isso, é você saber que é mal e ir lá e fazer. Saber que é uma coisa ruim, né? E ir lá e fazer mesmo assim. Você está sendo mal. Talvez você, eu não sou uma pessoa ruim. A gente tem momentos, né? Às vezes a gente faz coisas boas, fazemos coisas ruins. Aí é da natureza humana, mas é bem claro, assim, ele estava ali num lugar de fazer algo mal, estava sendo mal. Dane-se todo mundo, meu filho primeiro, todo mundo que morra, vai morrer, morre, não vai viver, não vive, não me interessa, sabe? É a banalidade do mal mesmo, assim, não me importa. Por que é banal? Assim, não, deixa pra lá, não ser humano. É você não tratar os outros com humanidade, não pensar a humanidade, mas novamente acompanhando o não pensamento. Em nenhum momento o Frank chegou e falou: eu vou colocar um mediador ali para ajudar, para que você possa se focar no time. Ele está só lidando com medo, medo, medo. Ele não chega ali pro técnico, pro coach: olha, e se eu colocasse um assistente? E se eu bancasse um mediador? Não estou dizendo que haja uma solução que ele vai tirar da cartola, mas não há proposta. Sabe? Ele não está tentando ser construtivo. É o filho e dane-se. Porque ele já assumiu o dano. Ele não quer cuidar.
Ele não quer cuidar do rádio, da situação, ele não quer saber. Ah, é o mal? É, paciência. Então, assim, não é simplesmente querer o bem do filho, simplesmente. Ou como se ele fosse uma vítima. Ele está fazendo o mal ali, ele não está buscando solução. Aí logo depois, tem uma cena que contrasta justamente com essa coisa do mal necessário, do rádio ter que sair, que pra mim é a cena mais bonita que eu já vi, eu acho, assim. Pra mim, acho que hoje, pelo menos, assim, é a cena mais bonita que eu já vi num filme. Uma das, né, mas acho que é a cena mais bonita. Que é quando o rádio tá ali na escola e o técnico tá ali, tá ensinando ele a escrever. O rádio não queria escrever, né? Não pegava o lápis nem nada. E daí pela primeira vez ele pega a caneta, daí ele faz as voltinhas, faz aquelas voltinhas e tal. E aí o técnico olha assim e você conseguiu, caramba, tá vendo? Falei que você conseguia, parabeniza, fica feliz por ele, genuinamente. Claro, né, um ator, mas assim, genuinamente, por isso que eu gosto tanto do Ed Harris, ele é muito bom. Genuinamente, assim, feliz pelo rádio, né. E aqui eu tô falando né, uma história real, né. Tô falando, é claro, da pessoa ali que está sendo interpretada, né. Pra mim, essa cena, assim, é muito linda quando tem esse encorajamento, essa parabenização, esse lugar do professor, de saber que ali não era a hora de cobrar o resultado, num sentido de um êxito final, como dizer assim, o lugar da pedagogia, de você acompanhar ali o lugar do outro, né? E, novamente, eu não sou pedagogo, então assim, eu estou falando com uma admiração, não por conhecimento. Assim, humildemente falando, eu estou dizendo só que eu acho muito bonito. Para mim, a cena mais bonita, a coisa do professor de estar ali junto por alguém. A gente não pode só viver para obter resultado. A gente não pode só viver para se satisfazer. A gente não pode só viver para atingir uma meta. Está ali com o outro. É o outro que está crescendo. É o outro que está conseguindo. Ele não virou mais professor, mais técnico, menos técnico. Não é sobre ele. É amor. Isso é amor. E é engraçado porque é pelo outro, mas é nosso, né? Então é uma doação realmente, né? E tem gente que fala assim que não existe altruísmo, e eu compreendo, mas existe, cara, né? Dá para você fazer alguma coisa de coração. Não é que você não tenha uma coisa em troca, eu não quero entrar em polêmica. Não é que você não ganhe nada em troca, é não fazer com o intuito de ganhar alguma coisa em troca. É buscar um caminho para si mesmo também. Buscar um caminho para si mesmo não é usar o outro, é com. Não é passar por cima, vou usar o rádio como degrau para ir para o céu, sabe? Não é uso, é entrega. Ele abriu mão da família, do tempo. Ele abriu mão, sabe? Tá ali com ele. Não dá para ficar feliz por ele se você não é altruísta. Não dá para ficar feliz por ele. E nós humanos somos plenamente capazes de ficarmos felizes por alguém. Só que a gente precisa sair de si e olhar para o outro. Como é que fulano tá? Isso é muito difícil. Isso foi difícil para mim a maior parte da minha vida. Eu não sou melhor do que ninguém.
estou falando aqui que é muito difícil. Só não é impossível. Tem gente que diz que não existe. Eu posso dizer para vocês que existe, porque eu sei que existe. Hoje eu consigo, às vezes, ser assim, fazer isso. Eu estou falando para vocês como igual, nem melhor nem pior do que ninguém. Assim como técnico, eu tive minhas coisas, minha caminhada, minhas questões pessoais, mas eu posso testemunhar para vocês que é plenamente possível, tá? Um altruísmo desinteressado, ainda que momentaneamente, existe a tentativa honesta daqueles que ainda se movem por um interesse, dos que tentam ser altruístas, tá? É como se fossem níveis, talvez, mas é plenamente atingível, tá? E essa cena é linda, é linda. E assim, se vocês compartilham comigo da alegria desse momento, de ficar feliz pelo rádio com todo esse filme, tem um pouco disso em vocês também. Porque sabe uma coisa também que não aparece? Quem diabos ganhou o campeonato naquele ano? Pouco importa. E vocês talvez também não se importem. E eles lá talvez nem saibam quem ganhou. Sabe? Interessa? Não interessa. No filme ali, naquela relação, não interessa quem ganhou o campeonato. A gente nem sabe quem foi que ganhou. Mas a história do rádio é maior. Acabou ficando maior. Então é uma cena assim, o lugar do professor massacrado no Brasil, no Rio de Janeiro, que está ali com os alunos, e nossas crianças com uma educação ruim, que é fruto de uma educação ruim, e eu estou querendo dizer de pessoas mal educadas mesmo, de crianças que não respeitam a dificuldade, e ao mesmo tempo essas crianças que não recebem uma boa educação, que não recebem condição de serem educadas e de passar isso adiante. Como é difícil para todo mundo, para o aluno e para o professor, de estar junto no nosso momento de hoje na educação. E como é bonito o lugar do professor de tentar fazer alguma coisa parecida com isso na sala de aula. Como foram importantes meus professores e quantos professores eu detestei que estavam tentando me ajudar, tentando fazer coisas. Eu detestava estudar. Mas eu não estaria aqui se não fosse por eles. Foi um professor de sociologia, professor Celso, que deu aula para mim no colégio que fiz o meu secundário, ensino médio, né? Primeira vez que eu troquei ideia com o professor. O cara tava lá, despojado, meio causando polêmica na sala. Eu comecei a dialogar com ele. Se não fosse abertura, né? Quanta compreensão dos professores que eu era bagunceiro. Desculpa aí, eu estou tentando seguir em frente. Vamos embora. Aqui também não vou fingir não, tá? E eu também sou manteiga com filme. Eu adoro ver filme. Adoro ver filme. Quando é bom, né? Claro, né? E me emociono muito também. Quero dividir com vocês aqui o melhor para mim. Uma coisa que eu sou apaixonado e queria estar aqui com vocês. Eu sabia que eu ia eventualmente chorar. E me custou muito não chorar naquele filme da Mente Brilhante. Na cena final, quando ele agradece a mulher dele. Nossa, eu achei que na hora que eu fosse gravar eu ia chorar. Mas aí consegui seguir. Aqui não tá dando muito certo. Então, o filme ainda é muito recente. Mas esse lugar do professor, né, cara? E quanto receio que esse professor também não tem, né, no geral, né? Como é difícil estar numa escola que às vezes é violenta, que os alunos muitas vezes são violentos, desrespeitosos. A dificuldade para esses alunos também estar no meio de tantos outros com comportamento similar, de medo de não serem aceitos. Quanta coisa está em jogo, né, gente? Como é difícil, né?